Módulo 41. Crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo de uma população é a diferença entre o número de pessoas que nascem, representada pela taxa de natalidade, e o número de pessoas que morrem, representado pela taxa de mortalidade. Ele também pode ser chamado de crescimento natural. Outro índice importante é a taxa de fecundidade, a razão entre o número de nascimentos em um determinado período de tempo e o número de mulheres em idade fértil. Um último índice populacional também muito importante é a taxa de mortalidade infantil, que corresponde ao número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade. Quanto ao crescimento vegetativo, ele pode ser caracterizado como positivo, quando nascem mais pessoas do que morrem. Ou então como negativo, quando nascem menos pessoas do que morrem. Atualmente, alguns países desenvolvidos têm apresentado um crescimento vegetativo negativo, o que pode ser relacionado com baixas taxas de natalidade e de fecundidade associado ao envelhecimento da população. Já nos países subdesenvolvidos, em geral o crescimento vegetativo é muito elevado, em função das altas taxas de natalidade e de fecundidade, que associadas às taxas elevadas também de mortalidade, resultam em uma população jovem. Todavia, alguns países subdesenvolvidos têm sofrido uma alteração nesse quadro, marcada pela redução do crescimento vegetativo, relacionado principalmente à diminuição das taxas de natalidade e de fecundidade. Os estágios do crescimento vegetativo. Observe o gráfico a seguir, da taxa de natalidade, taxa de mortalidade e da população absoluta. O primeiro estágio é chamado do pré-industrial, durante o qual tanto as taxas de natalidade quanto de mortalidade são altas, o que resulta numa população jovem e constante. O segundo estágio marca o início do crescimento explosivo, porque a taxa de mortalidade diminui, enquanto a taxa de natalidade permanece elevada, causando um grande aumento da população. Essa queda da mortalidade está relacionada principalmente a melhores cuidados de saúde, higiene e de alimentação. No terceiro estágio, a população continua em crescimento. No entanto, a natalidade começa a diminuir por conta do acesso das mulheres à educação e ao mercado de trabalho, casamentos tardios e adoção de métodos contraceptivos. Todavia, a mortalidade baixa faz com que a população continue a crescer. O último e quarto estágio é do abrandamento, quando a natalidade cai e a mortalidade continua baixa, passando até a ocorrer o crescimento vegetativo negativo. Nesses momentos, nota-se o envelhecimento da população, que causa a falta de mão de obra jovem e gastos excessivos com saúde e previdência. Os índices populacionais brasileiros. Atualmente, o Brasil se encontra no terceiro estágio do crescimento vegetativo. Na primeira metade do século XX, com novos medicamentos, como os antibióticos e as melhorias das condições sanitárias, promoveram uma grande redução da taxa de mortalidade. Já a partir da década de 60, as taxas de natalidade e fecundidade brasileiras começaram também a diminuir, causadas pela migração rural-urbana, a expansão industrial, a inserção da mulher no mercado de trabalho, o acesso a métodos contraceptivos, a expansão da esterilização feminina e o custo elevado da criação dos filhos. Ao mesmo tempo, o aumento da expectativa de vida promoveu a expansão do número de adultos e de idosos.